Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Parece, muitas das vezes, que diante de N circunstâncias, diante de tudo que nós vivemos e caminhamos, você se depara em analisar, em ter uma perspectiva diferente de como nós, homens, nos vemos em determinados momentos dessa caminhada. E o que eu quero mostrar é que toda a base em que nós vivemos e caminhamos, ela está na origem. Ela está lá aonde tudo começou. Aonde Deus ele criou um ambiente, aonde Deus estabeleceu um ambiente, depois de ele ter criado esse lugar, ele formou o homem e ele colocou o homem nesse ambiente. Mas, por orgulho e desobediência, o homem ele abre mão desse ambiente e foi necessário Deus tirar o homem desse lugar. Só que, por conta dessa consequência, por conta dessa atitude, houve várias consequências na vida do homem. E por conta de toda a humanidade absorveu, adquiriu o pecado por conta de uma pessoa. Talvez você pense assim, você para na frente do espelho e você olha assim, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não estava lá, eu não fiz parte da origem. Mas deixa eu tentar te dizer algo. Eu preciso que você entenda que não tem como você sair do projeto, você se isentar do projeto original. Se hoje você está aqui, foi apenas um desejo, um sonho de Deus, ao qual te projetou para estar aqui nessa era, nesse tempo. Deus sonhou com você. Eu poderia abrir alguns versículos que possam dar ênfase ao que eu estou falando, mas o que precisa ser claro é que você foi projetado, você foi sonhado por Deus. Você não é o acaso. Você não é apenas fruto de um relacionamento amoroso, mas está muito mais além, porque Deus projetou e sonhou com você. Posso ouvir um amém mais forte? Lá em Gênesis, vamos começar desde o princípio então. O que aconteceu? O que houve para que eu sofresse consequências de um ato de escolha? Eu estava dando aula agora de manhã lá no Coção, e uma das coisas que a gente falou, que a gente compartilhou lá, foi justamente as escolhas que nós fazemos. Muitas das vezes nós colocamos culpa, nós fazemos transferência de culpa. Nós transferimos a culpa porque nós estamos inseridos em um meio e aquele meio influenciou para que eu me tornasse pecador. Não, eu já sou pecador. Eu nasci pecador e agora eu preciso encontrar aquele que vai me justificar e me perdoar. O problema é que muitas das vezes nós transferimos culpa. Eu sou desse jeito, eu sou assim por causa do meu pai, eu sou assim, eu errei assim por causa da minha mãe, a forma que eu fui criado, o ambiente que eu estava. Não, os meus amigos me influenciaram. Preste atenção, para de transferir culpa. Você é responsável pelas suas escolhas. Foi você que escolheu. Foi você que decidiu. Quando você assume quem você é, querido, preste atenção, a determinação de quem você é baseado nas suas escolhas. Você não é fruto do meio, você é fruto das suas escolhas, das suas decisões. Não, então, peraí, Nil, eu preciso fazer boas escolhas. Eu preciso ter um norte, e esse norte mostrar para mim as escolhas corretas que eu preciso fazer na minha vida. Então vamos lá, eu quero mostrar para você esse norte.
Mas vamos partir do princípio, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7 em diante. Olha só. Na versão Ara. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas e figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Será que Deus, na sua onisciência, onipresença, todo poder e glória, Ele não conseguia ver através das árvores? Sim ou não? Deus sabia. Então, peraí, se com todo o poder e glória de Deus, Deus sabia que o homem ia cair, sim ou não? E por que Deus ainda fez tudo isso? Será que Deus não poderia ter feito algo sem ter colocado a árvore lá no jardim do Éden e falado para o homem que não precisava, ele não teria as opções de escolha? Querido, preste atenção, se lá na eternidade, Deus com todas as criaturas que estavam ali, vendo a sua glória, vendo a sua majestade, escolheram se rebelar contra Ele, Deus então toma a simples decisão, peraí, vou formar algo, vou criar algo semelhante a mim, que não vai ver minha glória, que não vai ver meu poder, mas vai ter o poder de escolha e decisão em querer viver comigo, em querer caminhar comigo, em querer se relacionar comigo. Aqui está o ponto de partida. Deus te criou com a base do relacionamento. Deus criou você para conversar e se relacionar contigo. Mas preste atenção, continuando. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Primeiro sentimento, depois da desobediência. Esse é o sentimento que é plantado no nosso coração. Quando falhamos, quando erramos, nós queremos nos esconder, por conta do medo. É claro que Adão e Eva naquele momento sabia do poderio e da glória de Deus, sabia que num piscar, num assopro, ele poderia ser consumido, ele poderia sair da existência da face da terra. Não faria sentido nenhum Deus ter criado um homem, se o intuito da raiz principal da criação de mim e de você era para que pudéssemos nos relacionar com Ele. Não faria sentido. Tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore do que te ordenei que não comesse? Então disse o homem, transferência de culpa, olha só: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Imagina se o homem olhasse para Deus e falasse: Deus, eu errei, eu pequei contra ti, eu desobedeci. Será que a história da humanidade seria diferente? Sim ou não? Eu acredito que sim. Ainda que houvesse consequências da sua desobediência, eu acredito que haveria sim. Então disse o Senhor Deus à mulher: que isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Transferência de culpa. Toda a nossa vida é baseada com escolhas. É muito fácil, isso acontece muito no matrimônio, na relação de casais, é muito fácil transferir a culpa para o cônjuge. É muito fácil no ambiente de escola, ou da faculdade, ou no ambiente de trabalho, eu transferir a culpa dos resultados que eu tenho. Os resultados que você tem é com base nas suas escolhas. E o pecado trouxe suas consequências.
Consequências terríveis. Tudo por base da escolha que o homem fez. Deus criou um ambiente sustentável. Deus criou um ambiente onde estava tudo pronto. O homem não precisava fazer nada. Nada. Ele não tinha apenas... Você vai ver, se você estudar ali o primeiro, o segundo capítulo, você vai ver que Deus deu um trabalho para o homem. Qual foi o trabalho? Dar nome aos animais. Ele falou que era para cuidar do jardim. O que é cuidar? O que é zelar? Foi-lhe dado uma atividade, um trabalho. Ele não era para ficar sem fazer nada. Mas estava tudo pronto, tudo organizado, tudo no seu devido lugar. Mas por conta da desobediência do homem, Deus precisou tirar ele desse ambiente. E agora, 4 elementos básicos para a vida foi tirado. Esse é o tema da palavra. 4 fundamentos básicos para viver. O pecado separou o homem de Deus. Lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1. Isaías 59, versículo 1. E eis que a mão do Senhor não está encolhida. Preste atenção no verbo, o verbo está no presente. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Versículo 2: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que vós não ouça. O que é iniquidade? A iniquidade é ser mau, injusto, perverso. São escolhas de atitudes que o homem toma. E o pecado é como algo que coloca você surdo, ao ponto que você não pode ver e nem ouvir o que Deus tem para você. A condição de pecado, ela coloca você em um estado aonde você não vê a vida, aonde você não consegue enxergar Deus estendendo a mão e ouvir o que você tem, o que Deus tem, e ouvir o que Deus tem para você. A ação de Deus é estender a mão e ouvir o seu clamor. Mas a causa da separação é a iniquidade que faz a divisão do homem com Deus. A ação dos pecados encobre seu rosto, ao ponto que você não consegue ver e nem ouvir o que Deus tem para você. Então o pecado, ele colocou o homem em um ambiente diferente do ambiente original que Deus deu. E eu posso dizer que o primeiro elemento desse ambiente é um ambiente de trevas, de escuridão. Porque uma das primeiras coisas que o pecado faz é esconder a sua visão. João capítulo 3, versículo 19. E é assim que é assim que o julgamento é feito. Deus mandou a luz ao mundo, mas as pessoas preferiram a escuridão porque fazem o que é mal. Versículo 20. Pois todos os que fazem o mal odeiam a luz e fogem dela, para que ninguém veja as coisas mais que elas fazem. Mas os que vivem de acordo com a verdade procuram a luz a fim de que possa ser visto claramente que as suas ações são feitas de acordo com a vontade de Deus.
A primeira coisa que o pecado fez com o homem é colocar ele num ambiente escuro, cheio de trevas. O primeiro momento desse elemento, dentro desse ambiente, é fazer com que você não veja as suas próprias ações. As pessoas escolhem fazer o mal, elas não querem a luz, porque elas vão enxergar os seus atos. São pessoas cegas. O pecado encobre ao ponto de colocar você em um ambiente escuro. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus desse século, preste atenção, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho, da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Você acha que o inimigo das nossas almas, aquele que o tempo que não descansa para destruir a vida do ser humano, ele quer que o homem possa ver a luz do Evangelho? Não! Ele faz de tudo para que a pessoa permaneça num lugar escuro de trevas. E aí você volta lá na origem. A origem está em base na escolha, não no ambiente que você está. É você que escolhe o ambiente que você vive. É você que decide ser influenciado por pessoas. Agora, o resultado das suas escolhas são as consequências. E por incrível que pareça, essas consequências vão te colocar em ambiente escuro, de trevas. Mas preste atenção, assim como está escrito lá, a gente acabou de ler agora no versículo 21, mas o que vivem de acordo com a verdade procuram a luz. A própria palavra fala que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tudo está com base na minha escolha, na minha decisão. O que eu preciso é escolher viver na luz. Tudo que está com base na minha escolha é eu viver naquilo que é a verdade na minha vida. Entenda. Satanás, ele é sujo, ele é articuloso, e tudo que ele vai fazer é para não deixar você ouvir e nem ver a glória do Evangelho na sua vida. O que eu estou ministrando aqui é um Evangelho puro e simples. Sabe, a gente precisa ler a Bíblia não como um livro comum, mas como um estudo, um livro de vida, aquele que traz a água e o pão que eu preciso, é o Evangelho. E quando eu olho para o Evangelho simples e puro, eu consigo enxergar tudo aquilo que vai gerar vida no meu coração, ao ponto de me colocar em um lugar onde é a origem que Deus estabeleceu para a humanidade. E tudo isso está com base nas minhas escolhas. Outra coisa que o pecado trouxe para o homem foi morte. O homem morreu espiritualmente. O homem perdeu o objetivo de vida. Quantas pessoas estão lá fora? Quantas pessoas entram num nível extremo de morte ao ponto, preste atenção, a morte espiritual, de tirarem a sua vida física. Por quê, Nil? Porque perdeu o propósito. Todo propósito de vida está na essência de Cristo. Todo propósito, tudo aquilo, o porquê da sua existência, está em Cristo Jesus. Quando o homem, ele abre mão de viver nesse ambiente onde Deus estabeleceu na origem para o ser humano, querido, ele perde o propósito de vida. E quando se perde o propósito de vida, por que eu vou viver fisicamente nesse lugar? Não faz sentido. E uma das primeiras coisas que acontece se chama isolamento, e o isolamento
quem te coloca nesse isolamento é a depressão. A depressão começa a falar para você, para que você vai ficar no meio de pessoas? Você não tem sentido de vida. Por que agora você vai sair? Fica trancado dentro de casa, fica no teu quarto, fica sozinho. O pecado te isola. O pecado te coloca em uma condição de morte. Romanos capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Todos. Com certeza alguém aqui já ouviu falar sobre o intento adâmico. Querido, não tem como, você fala com a criança, não faz isso. Ela vai lá e faz. Tem coisas que você nem fala que deve fazer ou deixar de fazer. Ela faz justamente porque ela tem um intento adâmico. Eu lembro, cadê a Laís? A Laís não está aqui não. Eu lembro uma vez que a Laísa não vai pensar que eu sou mau, hein? Não olha para mim com o coração, pô, esse pai é mau, hein? Mas preste atenção. A Jonária estava fazendo comida, ela estava na cozinha. Ela era criança, deveria ter seus 3, 4 anos de idade. E ela estava ali ajudando a Jonária na cozinha. E ela falou assim, e a Jonária acendeu, pegou um fósforo, acendeu o fogo. E ela, eu quero. E aí, o pai foi ensinar, assim, não, isso aqui te machuca. Isso aqui faz dodói. Eu todo tentando usar o vocabulário para que ela, na idade dela, pudesse me entender. E ela arrumou uma birra. Eu quero, me deixa, acende, eu quero pegar. Você quer mesmo? Eu quero. Aí a Jonária olhou para mim, você não vai fazer isso. Eu falei, vou. Aí eu peguei 2 fósforos, acendi e coloquei na mão dela. Quando o fogo começou a chegar perto do dedo dela, ela soltou. Dodói, dodói, dodói. E agora? Estamos aqui, agora vem cá. Agora você vai pegar. Não quero. Não quero. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tem coisas que Deus vai permitir com que você passe, para que você tenha experiência daquilo que é bom e é ruim para você. Justamente pela sua teimosia e orgulho. De você não querer ouvir aquilo que é certo para você. Isso acontece conosco, querido. Só que o seguinte, preste atenção, quando você vai ganhando maturidade e entendimento na caminhada com Deus, você já começa a discernir o que vai ser bom para você e o que vai ser ruim. Mas quando nós somos meninos, criança, nós somos teimosos. Eu estou errado? Nós somos teimosos, nós somos desobedientes. E com toda a paciência, Deus quer nos ensinar. Deus quer falar para você, querido, não pega no fósforo, ele vai te queimar, ele vai te machucar. Mas Deus permite algumas situações só para te ensinar. Romanos capítulo 5, versículo 12. Agora preste atenção. No grego, a palavra pecado aqui está em amartia. Amartia significa erro ou falha moral. Pecado, que é a desobediência de Adão. A falha moral de Adão, que é a desobediência dele. Agora, a morte, no grego, significa Thanatos. A palavra Thanatos se refere à morte, mas também pode ser interpretada em um sentido mais amplo, como separação espiritual de Deus. Então a morte te separa o homem de Deus.
Eu lá embaixo na aula, a gente estava explicando o que significa, o significado real da palavra pecado. Errar o alvo. Errar o alvo é se desviar do padrão que Deus estabeleceu para nós homens. Quando Deus estabeleceu esses padrões, inserido lá na origem, lá no jardim, tudo o que Ele queria era que nós vivêssemos em um nível, em plenitude, de vida em abundância. Só que por escolhas e decisões, nós abrimos mão desse ambiente, e nós vivemos consequências desse lugar de ausência da origem. O pecado colocou o homem em um ambiente sem água, sem luz, sem alimento e sem vida. Esses são os 4 elementos que faz com que o homem venha viver. Eu não estou falando de sobrevivência. Sobrevivência é lutar pela sua vida. É onde você está em um ambiente de perigo e você estabelece padrões para você sobreviver àquele ambiente de perigo. Agora preste atenção, o que Deus nos colocou dentro de um plano, e esse plano da origem é o ambiente onde nós vivemos, aonde tem água, luz, alimento e vida. Em hebraico, a palavra pecado é shet. Eu não sei se alguém já, com certeza você já deve ter ouvido falar sobre, no hebraico, o significado de iniquidade. Eu já tinha ouvido falar, mas eu não tinha nem muito atentado. Quando eu estava preparando essa palavra, eu falei, meu Deus. No hebraico, a palavra iniquidade é avon. Alguma semelhança? Iniquidade, rebeldia, pecha, e maldade pessoal, racha. Tudo que o coração do homem adquiriu, baseado nas suas escolhas, lá na origem, afastou o homem de Deus. Eu poderia até falar aqui em grego, aramaico, hebraico, as palavras que são descritas para você poder entender a origem, mas preste atenção. A questão não é a língua, a questão é o ato, e o que esse ato resulta na sua vida. Eu lembro que, eu acho que eu já comentei sobre isso aqui, quando entre meus 16 e 17 anos, eu nasci num lar cristão. Eu cresci dentro da igreja. Meus pais eram muito intensos dentro da igreja. Eles se envolviam assim, por vários anos, eles sempre foram, estavam sempre chefiando departamentos. Eram como aqui tem a Rede Jovem, está com o pastor Jonathan, tem um pastor presidente, tem cada departamento tem a rede de crianças. Então, meus pais sempre foram muito envolvidos. Mas eu nunca tive uma experiência com Cristo ao ponto que eu pudesse reconhecer aquilo que Ele fez por mim. Alguém já ouviu aquela história, filho de peixe, peixinho é? Não quer dizer que eu, por ser filho de cristão, eu era cristão. Eu precisava passar por uma experiência. Eu precisava viver a experiência com Cristo. Não quer dizer que eu, por viver na igreja, por eu caminhar na igreja quando era criança, na minha adolescência, na minha juventude, eu pudesse dizer que eu era verdadeiramente cristão. Eu poderia, quantas vezes, irmãos, quantas vezes eu fui para a igreja obrigado? E aí você pergunta, Nil, você obriga? Rapaz, assim como foi feito comigo, eu faço com meus filhos também. Quantas vezes? Que eu acordava de manhã, e detalhe, preste atenção, eu tinha escola dominical, eu acordava todos os dias 6 horas da manhã para a escola, e no domingo eu tinha que acordar 6 horas da manhã. Querido, preste atenção, hoje eu moro longe daqui, eu moro acho que quase 18 quilômetros,
da igreja. Eu posso dizer para vocês que a minha vida, a minha infância, sempre foi morar longe da igreja. Pensa um cara acostumado. Não, Nil, você tinha que morar do lado da igreja. Não, não sei, sempre morei longe, não sei porquê. Eu tinha que acordar às 5h30, 6 horas da manhã, no domingo. Eu acordava todos os dias, acho que o único dia que eu dormia até mais tarde era sábado. Mas minha labuta em relação ao horário, acordar de manhã cedo, começava no domingo. E detalhe, meu pai viajava muito, minha mãe não sabia dirigir, eu pegava ônibus para ir para a igreja. E era 40, 50 minutos para chegar na igreja. E detalhe, nós chegávamos cedo, a igreja não estava nem aberta ainda. E tem muitos que reclamam, nossa, não, vou procurar uma igreja perto. Querido, preste atenção. Se hoje você está aqui, talvez você mora longe, não sei por que eu estou falando isso. Deus está te alimentando aqui, você está se sentindo alimentado espiritualmente, você está recebendo de Deus, você sente a presença de Deus, então preste atenção, foi aqui que Deus escolheu para você ficar. Não sei por que eu falei isso, Deus sabe. Então chegou no momento da minha vida, entre meus 16 e 17 anos, eu cheguei para minha mãe e falei, mãe, eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer o mundo, eu quero. Minha mãe deu aquela engolida, seco, tá bom, porque eu já estava com a minha idade, com escolhas, eu sabia fazer as minhas escolhas, não tinha como, entenda, meus pais me aprisionar, ao ponto de que eu pudesse viver as experiências que eu precisaria viver. E eu comecei a frequentar lugares, olha, preste atenção, deixar bem claro para vocês, eu nunca bebi, eu nunca coloquei uma ponta de cigarro, droga, nada, mas eu frequentei lugares, onde tudo isso tinha. E por eu frequentar esses lugares, por mais que eu estava nesses ambientes não me influenciavam para que eu pudesse escolher, experimentar aquilo ali. Pelo contrário, em algumas vezes eu tinha crises internas. O que eu estou fazendo aqui? Eu via pessoas fumando, eu via pessoas se drogando, eu via pessoas fazendo coisas que você sabia que estava faltando algo dentro delas. Eu vi, eu fui lá, eu tentei ser inserido, mas eu não consegui. Por que, Nil? Eu me sentia como um peixe fora d'água. Mas é claro, Nil, você se sentiu assim, você foi criado em um ambiente diferente. Mas deixa eu te falar algo, quantas pessoas são criadas num ambiente como eu fui criado? Quantas pessoas viveram em ambientes como eu vivi, mas assim mesmo, deliberadamente, decidiu viver essas escolhas? Quantas? Obrigado, José. Quantas? Tudo que nós precisamos entender é que o resultado está com base nas escolhas que nós fazemos. E aí, confesso para vocês que um belo dia eu vi uma cena, chegando de madrugada em casa. Aquela cena mexeu comigo com muita intensidade. Ainda que eu passasse as minhas crises com base nas escolhas de um lugar que eu queria frequentar. Numa dessas madrugadas eu chegando em casa, eu passo pela porta do quarto da minha mãe e eu vejo a minha mãe ajoelhada orando por mim, e ela estava orando em voz alta. Eu não sei, claro, talvez ela percebeu chegando. Ela poderia estar orando em silêncio, meu pai já estava dormindo, minha irmã também. Aquilo entrou como uma faca de 2 gumes dentro de mim. Eu entrei dentro do banheiro, comecei a chorar. E ali naquele momento eu tive uma experiência. O que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo de mim? Eu não preciso disso. Eu precisava passar por aquilo.
Talvez não. Mas o que eu precisava era ter uma experiência com Jesus. E essa experiência determinou o lugar aonde eu estou hoje. Essa experiência determinou as escolhas que eu ia fazer para que hoje eu pudesse estar aqui ministrando na sua vida. Essas escolhas determinou que a família que eu ia ter, determinou os amigos que iam caminhar comigo, determinou o ambiente aonde eu iria trabalhar, porque não é o ambiente que me faz, sou eu que faço o ambiente. No ambiente onde eu trabalho, querido, não sou influenciado. Eu tenho um amigo meu que está aqui, ele sabe disso, não é o ambiente que me influencia, mas eu, se eu fizer o possível, eu vou influenciar o ambiente onde eu trabalho. Por que Jesus nos chama para estar perto dele? Por quê? Preste atenção, vamos lá, João capítulo 1. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Toda a criação, todo o ambiente, o jardim foi feito por intermédio de Cristo Jesus. Nada que foi feito se fez. Tudo foi feito por Cristo. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Versículo 5, a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra ela. Querido, preste atenção, todas as coisas, tudo que existe, subsiste, veio por meio dele. Por que Jesus te chama constantemente para estar perto dele? Por que Jesus te convida para estar perto dele? Porque ele sabe que você tem sede, ele sabe que você está em lugar de trevas, você precisa de luz, ele sabe que você precisa de alimento, ele é o pão, ele sabe que você precisa de ar para respirar, ele é a vida. A ausência de água é sede, a ausência de luz é as trevas, a ausência da luz é as trevas, a ausência de pão é fome, a ausência de ar é morte. Por que Jesus nos chama constantemente? Por que nós que temos experiência com Cristo, nós temos aquela intensidade, vem o encontro, estamos na célula e nós estamos chamando as pessoas para viver o que nós vivemos. Nós convidamos intensamente as pessoas para viver o que nós estamos vivendo. Alegria, paz em abundância, prosperidade. O problema está nas suas escolhas, o problema está com base naquilo que você vive em Deus. Porque preste atenção, quando algo está em chamas dentro de você, não tem como você esconder. As pessoas olham para você e veem Cristo dentro de você. Cristo é a fonte de tudo que eu preciso. Jesus, preste atenção no verbo, querido. A base, como está escrito lá agora que a gente acabou de ler no capítulo 1 de João. Cristo é a água. João capítulo 4, versículo 14, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ele é água, preste atenção querido, Jesus não falou para você, ei, vou te dar um endereço, tá? Você anota aí agora, você vai lá naquele poço, lá você vai beber uma água. Ele é a água que nós precisamos. Ele não te deu um lugar, ele não te passou um endereço, ele está te falando o seguinte, querido, eu sou a água. Eu sou a água que você precisa beber. João capítulo 7, versículo 31, quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu interior fluirão rios de água viva. Por quê, querido? Porque agora Cristo está em você, você agora tem a própria fonte da vida, a fonte da água que está dentro de você. Por quê? Que você fez a escolha de caminhar com Cristo, de andar com Ele e viver em abundância, água.
Jesus é o fôlego da vida. Se assim como lemos agora no capítulo 1 de João, olha só como está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então do pó da terra o Senhor formou o ser humano, e o Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. O fôlego, o respirar, esse ar que você respira. Querido, levante a mão para o céu todos os dias, que você amanhecer, que você acordar. Deus, obrigado pelo fôlego de vida. Eu tenho ar, e o ar é o Senhor. Ele é vida, Ele é o ar que nós respiramos. A vida está nele. Porque o pecado, querido, te tirou do ar, te tirou desse ambiente e trouxe morte. 1 Coríntios capítulo 15, 45, porque nas Escrituras Sagradas dizem: Adão, o primeiro homem, foi criado como ser vivo, mas o último Adão, Jesus Cristo, é o Espírito que dá vida. Quando você reconheceu quem era você, quando você reconheceu que você era uma pessoa cheia de pecado, e aí você começa a olhar para Cristo, e agora você começa a caminhar em direção a Cristo, você recebe o Espírito de vida em você. As pessoas começam a olhar para você e ver algo diferente. Não é você, é Cristo em você. Jesus é o alimento, o pão da vida. João capítulo 6, versículo 35. E declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Eu preciso crer, eu preciso acreditar que Ele é a fonte do meu alimento, Ele é o pão vivo, Ele é o pão. Preste atenção, Ele não te deu o endereço, a Bíblia não te fala do endereço. Ei, vai ali na padaria, lá tem um padeiro, ele vai fazer um pão. Esse pão, se você comer, você não terá fome. Foi isso que ele fez? Ele está dizendo: eu sou o pão, eu sou o alimento que você precisa. Fica perto de mim, anda comigo, porque preste atenção, quando nós começamos a essa caminhada cristã, estamos caminhando com Cristo, eu estou alimentado por Ele, porque Ele é o meu alimento. Eu não tenho mais sede, agora eu tenho vida. Lucas capítulo 22, 19, olha só, isso aqui é muito impactante, preste atenção. Aqui fala sobre a ceia. A ceia aponta para a morte e ressurreição e a vinda de Cristo. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhe deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Cristo entregou a sua própria vida, por amor, por obediência ao Pai, e hoje eu e você estamos aqui, ouvindo essa ministração, tendo um entendimento claro, que Ele é a fonte da minha vida, da sua vida. Ele entregou o seu próprio corpo. Quando nós tomamos a ceia, partimos o pão, nós apontamos para a morte e ressurreição, até que Ele venha para resgatar a sua igreja. Quando nós estamos juntos, comungando, estamos juntos, partindo o pão, nós estamos compartilhando Cristo um com o outro. Preste atenção, não faria sentido nenhum, se Jesus pegasse tudo que Ele é e colocasse apenas em uma pessoa. Não faz sentido. Então, o que Jesus fez? Jesus pegou moléculas, células, parte dele, e colocou no seu individual, em cada um de nós. Por quê, Nil? Vou responder um pouquinho lá na frente. Jesus é luz, Jesus é água,
Jesus é vida, Jesus é alimento e Jesus é luz. Esses são os 4 elementos da vida que nós precisamos. João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andarás nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você está vendo que constantemente Jesus está falando: ei, anda comigo, caminha comigo, esteja comigo, porque a nossa vida está na fonte que é a essência dele. Tudo que nós precisamos, querido, preste atenção, está com base nas escolhas. Qual tem sido as nossas escolhas? Isaías capítulo 9, versículo 2. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Nós andávamos em um lugar escuro, nós andávamos num lugar de escuridão, nós não conseguimos enxergar nada, talvez você saia tropeçando nas coisas. Mas a luz do mundo, que é Cristo Jesus, entrou em você. E agora você começa a ver tudo que estava à sua volta. Você começa a definir as suas escolhas com base naquilo que você é em Deus por meio de Cristo Jesus. O que nós somos? Filhos amados. Nós somos filhos amados. Eu não estou dizendo aqui de uma filiação física, terrena, ainda que porventura seu pai ou sua mãe falhou com você. As falhas não estão nos seus zelos ou cuidado, mas estão nas partes emocionais. Nós somos feridos, nós somos marcados por falta de entendimento que os nossos pais tiveram. Porque talvez você possa olhar: meu Deus, se meu pai e minha mãe pudessem conhecer o Evangelho de uma forma simples e clara, talvez eu não teria passado por tantas consequências. Agora, preste atenção, não olhe para o passado. Não traga o passado para esse momento, porque, deixa eu te falar algo, o diabo ele vive do teu passado, mas Cristo vive do presente, e Ele te mostra o seu futuro com base no que você vai escolher nele. Não olha para o passado. Hoje Deus está te dando a oportunidade, através do Evangelho, a fazer a escolha de caminhar aonde a fonte da vida está. Aonde Ele está? Aqui, dentro de você. Aonde Ele está? Na igreja, no corpo. Aonde Ele está? Lá na célula. Aonde Ele está? Quando você determina que tipo de ambiente você vai criar aonde você está, no seu trabalho, na faculdade, na escola. Agora, como desfrutar esse ambiente? Como desfrutar Cristo? Hebreus capítulo 10. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Lembra que eu falei que eu ia responder agora? Jesus depositou parte de nós, parte dele, em cada um de nós. Quando eu começo a me relacionar com as pessoas, quando eu começo a caminhar com elas, eu começo a viver, eu começo a receber o que ela tem de Cristo para mim. O que ela tem de Cristo eu não tenho. O que eu tenho de Cristo ela não tem. Por isso que nós falamos do corpo da igreja. Por isso botaram um engano dizendo o seguinte: agora eu vou assistir o culto online. Eu posso congregar na minha casa. Da onde? Que engano, meu Deus. Então eu posso rasgar a Bíblia e jogar ela fora. Porque não faz sentido. Não faz sentido. Porque se Deus, Ele pegou Cristo e colocou parte deles em cada um de nós, quando nós estamos juntos, nós formamos a imagem de Cristo. Quando nós estamos juntos, nós comungamos e compartilhamos as bênçãos,
a fé que cada um tem, as experiências com Cristo, e isso vai alimentando, e isso sacia a tua sede, e isso coloca vida dentro de você. Amém? Tenha comunhão com Cristo. Tenha comunhão com Cristo. Como? Mateus capítulo 6 fala de algo assim, tão simples. Eu não botei, acho que é Mateus 6,6. Vê se é isso mesmo, que eu não botei aqui o capítulo. Isso, é isso mesmo. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê em secreto te recompensará. Entra no seu quarto, pega a Bíblia, começa a ser alimentado da palavra, busca a presença de Deus na sua intimidade. Não, Nil, tá bom demais, eu só preciso vir no culto, eu só frequento a célula, tá bom. Não, querido, tem mais. Ele tem mais para você, Ele tem mais alimento, Ele tem mais água, Ele tem mais luz, Ele tem mais vida para colocar em você. Você não pode ficar só limitado a estar só nesse ambiente. Tem algo mais profundo te esperando. Quando você entra no seu quarto, quando você entra nesse ambiente, você atrai a presença dEle e Ele se relaciona com você. Salmos, capítulo 1, versículo 2, antes o seu prazer está na lei do Senhor, a sua lei medita dia e noite. Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Ele te humilhou e te deixou ter fome e sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor, viverá o homem. Essa mesma menção de palavra está lá em Mateus capítulo 4, quando Jesus passa no deserto, e ele confronta o próprio diabo, não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que provém da boca de Deus. A Bíblia é alimento. Anísio, sobe aqui, Anísio, sobe aqui. Vem cá, Wagner. Josimar. Vem cá, eu preciso fazer só uma encenação do reino espiritual. Manu, vem cá, Manu. Você também. Ela ficou assim, será que vai me chamar também? Preste atenção. Vem cá, Jesus, ó, Jesus. Não, calma aí, vocês dois não. Eu preciso mostrar isso para vocês, porque olha só, preste atenção. Quando nós estamos pregando, a sua mente, ela começa a formar imagens. Amém? Vocês estão entendendo? Mas eu quero transformar essa imagem em algo real, tridimensional, para que você possa entender. Deus, Ele levanta uma pessoa para começar a orar e interceder por você. Só que aí, segura aqui meu braço, Wagner. Josimar, segura minha cintura. Segura mesmo, com força. Preste atenção. Aí tem um pecado. O pecado te aprisiona, te prende, e você... gostei da encenação. Tá firme aqui, o pecado está segurando forte. Só que as minhas escolhas são as minhas escolhas, queridos. O diabo, ele só apresenta as opções diante de você. Ele não empurra nada a goela abaixo. Foi você que escolheu. Foi você que determinou. Só que Deus levanta uma pessoa para interceder, e essa pessoa começa a interceder. Levanta a mão aí, Manu. Começa a interceder por você. Essa pessoa, ela não tem poder de convencimento. Não é ela que te convence. Quem te convence é o Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo, ele começa a abrir os seus olhos espirituais, e ele olha assim, mas está tão ruim, tem alguma coisa me prendendo, eu queria soltar isso. Calma, devagar também. Tem alguma coisa me prendendo, eu não consigo sair desse lugar.
Mas aí, num determinado momento, aquilo ali vai entrando crises dentro de você. Aquelas crises ao qual você começa a se soltar daquilo. Você precisa se soltar, você não consegue sozinho. A primeira coisa que vem quando alguém te faz um convite é o seguinte: eu preciso me soltar daquilo que me aprisiona. Não, calma aí, continua preso. Eu preciso me soltar daquilo que me aprisiona. Porque eu para ir para a igreja, eu para chegar perto de Jesus, eu preciso soltar. Mas eu não consigo sozinho. Eu não consigo. Mas aí a pessoa continua intercedendo, ela continua orando, ela continua clamando por você. E aí, num determinado momento, o Espírito Santo te coloca numa posição e você clama: Jesus, me tira dessa situação. E aí Jesus vem. Vem, Jesus. Jesus vem. E a presença dele te solta dos pecados. Não, pode soltar, sai daí. A presença de Jesus te afasta do pecado. É a presença. Preste atenção, a primeira coisa que tem na mente do homem, do ser humano, é que ele precisa abandonar o pecado para poder chegar perto de Jesus. Você sabe qual é o convite que Jesus te faz? Vem do jeito que você está. Nós não damos conta, nenhum ser humano dá conta de se libertar da lei do pecado, não dá conta. Só que quando você clama, Jesus vem, e você entende quem você é, e você se arrepende das suas escolhas, e agora você reconhece quem é Cristo na sua vida. Senhor, eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida. O processo de você ser alimentado, o processo de você receber a vida, o processo de você ter a luz, começa a encharcar dentro de você.